Os modos de produção, com essa coisa dos modos de produção, aí, as contradições dos modos de produção, as classes sociais, aí que o marxismo vê as classes sociais, e o Estado. E, no segundo momento, como é isso no Brasil, na formação do nosso país, na formação do Brasil, como é que se dá? Quais são os nossos modos de produção? Como é que surgem as nossas classes sociais aqui no Brasil? E a formação do Estado. Destacando um pouco aí, inclusive, essa questão das lutas de classes do Brasil, das lutas do nosso povo, das lutas de classes aqui no Brasil. O Altair já falou, a gente espera que os camaradas tenham conseguido aí ver aquela web aula são quatro pequenos blocos da web aula dados pelo Augusto Buonicore, pelo nosso camarada Augusto Buonicore, e que tenham conseguido ler a apostila também. Antes de iniciar, quero fazer, já que eu falei no Augusto, quero fazer esse registro aí. Nós perdemos o nosso camarada Augusto Buonicore, né? Este ano nós perdemos o Augusto Buonicore. O Buonicore era um grande camarada, um camarada com quem, nos últimos 20 anos, aí, eu desenvolvi uma relação de amizade muito grande, por conta das nossas atuações na escola. Como Altair disse, eu compus o grupo de Estado e Classes responsável aí pela formulação e pela revisão curricular do nosso currículo da escola, e aí sempre trabalhando ali com Augusto. Não tenho nenhuma dúvida de que hoje esta aula seria dada por ele, seria dada pelo Augusto. Para mim, então, assim, é uma alegria estar com vocês, mas é uma responsabilidade também muito grande. Não penso nem de longe em substituir o Augusto nessa tarefa aqui, mas me dá essa responsabilidade e me dá também aqui esse sentimento aqui de perda e de ausência do Augusto. Está faltando o Buonicore aqui entre nós hoje, e a ausência do Buonicore assim, as pessoas não são insubstituíveis, há pessoas que são insubstituíveis. É difícil, muito, muito difícil. O Renato Rabelo, quando o Augusto morreu, disse uma coisa: nós vamos precisar aí de 4 ou 5 para produzir aquilo que o Augusto vinha produzindo para o nosso partido, para a nossa escola. Colocado isso, camaradas, eu vou começar, então, aqui. Eu não fiz apresentação, porque fazer apresentação seria fazer de novo a mesma apresentação que já está lá na nossa plataforma, que os camaradas já conhecem. Vou tentar falar de forma mais resumida aqui, apostando em que a gente faça um debate. Aí eu prefiro, já respondi ao Altair e a você, eu prefiro os blocos mesmo. Eu acho que é melhor fazer os blocos de 5 e a gente ir tentando sistematizar a cada 5 intervenções. Camaradas, a primeira coisa, assim, a constituição das sociedades. Como é que as sociedades se constituem? Como é que as sociedades se organizam? Aí está, desde os primeiros textos de Marx e Engels, uma das primeiras obras que eles escrevem conjuntamente é a Ideologia Alemã, que só vem ser publicada bem depois da morte deles. A Ideologia Alemã é publicada 90 anos depois que é escrita por Marx e por Engels, mas que é uma obra seminal. Ali eles vão retomar muitas daquelas formulações em várias outras obras deles. Marx, no Capital, por exemplo, vai retomar muitas das formulações que ele faz com Engels na Ideologia Alemã. Já ali eles apontavam como é que eles concebiam a sociedade. Eles diziam: sem reprodução e sem produção não há vida social. A primeira condição aqui para a existência
da sociedade é que os homens, os seres humanos, precisam se reproduzir e precisam produzir as condições da sua existência. Esse é o fundamento da vida em sociedade. Os homens precisam cuidar da sua reprodução, precisam se alimentar, precisam se vestir, precisam morar. Em suma, eles precisam trabalhar. Tá, e o que é que os homens precisam para trabalhar e para produzir? Primeira coisa, os homens precisam dos objetos de produção, das matérias-primas, né? Desde aquelas primárias mesmo lá, a terra aqui, os minérios aqui, todos aqueles elementos que estão na natureza que podem ser transformados em coisas úteis à sociedade. São os objetos de produção. E os homens precisam de instrumentos de produção. Daquele arado rudimentar de madeira que o homem desenvolveu no Antigo Egito, a o computador que nós estamos usando e que alguns de nós aqui provavelmente estão utilizando computadores de última geração. São os instrumentos de produção. A junção dessas duas coisas, das matérias-primas, ou seja, os objetos de produção, com esses instrumentos de produção, constituem aquilo que Marx e Engels chamaram de meios de produção. Então, é necessário, a primeira coisa, que é necessário que a gente tenha os meios de produção, que são as matérias-primas e os instrumentos. Agora, é necessário, para colocar esses meios de produção, para a produção se realizar, não basta esses meios de produção. Aí é necessário a ação humana, é necessária a presença humana, é necessária a força de trabalho. Fazer aqui um parênteses, para a gente entender aqui, nós estamos tratando aqui de conceitos, de noções gerais aqui, do marxismo, como é que eles pensavam essa questão do trabalho. A primeira coisa é que o trabalho é atividade humana. Que às vezes a gente vai e começa a discutir, mas as formigas também trabalham, não sei o quê, as abelhas também trabalham, elas constroem aquele negócio muito bem elaborado, né? No Capital, Marx vai pontuar isso, ele diz, trabalho é atividade humana, essa é a primeira característica do trabalho. E é atividade consciente. E aí ele vai dar exatamente o exemplo da abelha. Ele disse, olha, a abelha, ela faz ali a colmeia que causa inveja melhor dos arquitetos. Mas aí Marx diz, mas o pior arquiteto que exista, ao projetar uma obra e realizar, antes daquilo ali, antes daquele desenho, ele projetou aquilo ali na sua ideia. A abelha não. A abelha não projetou aquilo ali, ela não fez a projeção daquilo, ela não pensou para fazer aquilo. Então, trabalho é atividade humana, atividade consciente, atividade que transforma a natureza. Mas a atividade da abelha, das formigas, também transforma a natureza. No longuíssimo prazo, as abelhas fazem a colmeia daquele jeito há provavelmente milhões de anos, sem ter alteração significativa daquela ação dela sobre a natureza. O homem não. Tem alteração na natureza. Então, isso é trabalho. Agora, o trabalho, ele é em si, essa concepção do trabalho, uma abstração. Para que isso aqui se transforme realmente, para que isso aqui se materialize, tem uma outra coisa, que é a força de trabalho, que é a capacidade que o homem tem de, atuando sobre os meios de produção, ele produzir as condições para a sua existência. Então, é a força de trabalho. Então, para que haja a produção, é necessário, então, que você tenha os meios de produção, que são as matérias-primas e os instrumentos, e que você tenha a força de trabalho. Quando você junta isso aqui, você tem as forças produtivas.
Então, as forças produtivas são aqueles fatores, aqueles elementos necessários para que os homens possam produzir e sobreviver. São as matérias-primas, são os instrumentos e é a força de trabalho. Agora, os homens, ao fazer isso aí, os seres humanos, ao fazer isso, eles se relacionam na produção. Aí a formulação de Marx lá e Engels, que mais importante do que o que os homens produzem é a forma como eles produzem, como eles se relacionam nesse processo de produção. Nesse processo de produção, nós vamos ter dois grandes tipos de relações. As relações que são baseadas na cooperação e as relações que são baseadas na exploração. Essas relações assentadas na cooperação é quando os meios de produção são coletivos. Onde é que nós temos isso? Nós temos isso no socialismo moderno ou na comuna primitiva. Naquela comuna primitiva, né, no chamado comunismo primitivo, aquilo era coletivo. Então, era baseado na cooperação. Entretanto, desde que o homem sai da comuna primitiva, lá na velha Europa, para o escravismo antigo lá da velha Europa, aí a relação muda. Ela sai da relação assentada na cooperação para uma relação assentada na exploração. Então, esses são os dois principais tipos de relações de produção. As relações assentadas na cooperação, a comuna primitiva e o socialismo moderno, as relações assentadas na exploração. O escravismo, o feudalismo, o capitalismo. A Roma, a Grécia Antiga, prevalecia o escravismo. O Brasil, o PCdoB tem dito o seguinte, o modo de produção predominante aqui durante toda a colônia ali, e até o Império, era o modo de produção escravista, baseado na exploração. Esse modo de produção, então, que é o que distingue uma época de outra, uma época histórica de outra, com quais instrumentos, com quais técnicas e sob quais relações de produção os homens vivem, ele é determinado por isso aí. Também ele é uma abstração. Não existe um modo de produção puro, ele é uma abstração. Quando a gente diz assim, a sociedade brasileira, ela é capitalista, hoje nós estamos dizendo o seguinte, o modo de produção predominante na sociedade que nós vivemos é o modo de produção capitalista. Então, por isso nós dizemos que essa sociedade é capitalista. Quando nós dizemos assim, olha, mas o capitalismo no Brasil aqui, quando ele surge, tinha regiões brasileiras em que prevaleciam ainda relações de produção servis, era servidão, era o feudalismo, é verdade. Havia regiões do Brasil em que, mesmo com o capitalismo se desenvolvendo, predominavam relações de produção escravistas. Havia entre tribos indígenas, e há ainda hoje, relações baseadas na coletividade, na comuna primitiva. Agora, o modo de produção principal, aquele que era o principal e que, portanto, ele determinava o conjunto da sociedade, era o modo de produção capitalista, ou antes dele, o modo de produção escravista. Hoje, o nosso modo de produção é o modo de produção capitalista. Marx e Engels diziam que, em última instância, era essa base econômica quem determinava. E isso rendeu aos dois, e rende ainda hoje, a acusação de determinismo econômico. Muito embora Engels tenha respondido a isso numa famosa carta a Augusto Bebel, onde ele diz, eu e Marx nunca dissemos que a questão econômica era a única que determinava as coisas. E aí o Engels usa uma expressão que eu gosto muito, nós sempre falamos
num paralelogramo de forças que se cruzam e se entrecruzam. Entretanto, nestas forças há uma que é determinante, que é a base econômica. Daí eles dizerem, em última instância, é esta base econômica que determina a sociedade, que determina as transformações da sociedade. Ao mudar a base econômica, a sociedade se revoluciona, mais ou menos rapidamente, quando se muda a base econômica. Tem, então, aí duas ideias que são centrais na elaboração de Marx, que está presente lá no prefácio à Crítica da Economia Política. Primeiro, é que as forças produtivas se desenvolvem mais depressa do que as relações de produção. E exatamente por isso elas entram em contradição. Veja, camaradas, a contradição fundamental do capitalismo, aqui, uma das contradições fundamentais do capitalismo. Enquanto a produção do capitalismo, cada vez mais ela é coletiva, a apropriação cada vez mais é privada. A produção é coletiva, mas a apropriação é privada. Nenhum de nós produz sozinho, mas produzimos em coletividade. E hoje, muito mais ainda, e não é só no só país. Se você pegar, por exemplo, um refrigerador que você comprar para sua casa, uma geladeira que você comprar para sua casa, e que se você desmontar aquela geladeira, você vai ver que ela tem peças fabricadas em vários países e montadas em outro país, que às vezes o país que monta não produziu nenhuma daquelas peças. Então, a produção ela é cada vez mais coletiva. Agora, a apropriação daquilo que foi produzido ela é cada vez mais privada. Então, essa é uma contradição que é uma contradição insolúvel do capitalismo. Não tem como o capitalismo resolver esta contradição. Então, assim, o Engels, na carta não é a Bebel, a carta é a Bloch, né, a Ernst Bloch, de 1890, o Engels diz, segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância, determina a história é a produção e a reprodução da vida real. Nem Marx, nem eu afirmamos uma vez sequer algo mais do que isso. É isso aqui. E aí ele vai dizer que a situação econômica é a base, mas também exerce influência sobre o curso das lutas históricas e, em muitos outros casos, aquela infinidade de outros fatores. E aí ele diz, nós mesmos, os seres humanos, fazemos nossa história, mas isto se dá, em primeiro lugar, de acordo com premissas e condições muito concretas. Entre elas, as premissas e condições econômicas são as que decidem, em última instância. No entanto, as condições políticas e mesmo a tradição que perambula como um duende no cérebro dos homens também desempenham seu papel, embora este não seja decisivo. Então, Marx e Engels levavam em conta todos aqueles fatores que influenciavam na transformação da sociedade. Agora, eles tinham clareza de que, em última instância, era aquele lá. Aí eu vou fazer um outro parênteses, antes de entrar no surgimento das classes sociais, que é uma coisa importante. É sobre a origem da opressão da mulher. Lá na origem das lutas de classes está a opressão da mulher. Engels chega a afirmar que provavelmente foi uma, se não a primeira, foi uma das primeiras formas de opressão da sociedade humana, a dos homens sobre as mulheres. Engels tem um livro que eu gosto muito, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Esse livro é escrito, na verdade, a partir de anotações do Marx sobre uma obra, né, sobre uma obra de um outro autor, que Marx faz as anotações, mas não tem tempo de escrever, e aí Engels vai e escreve A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Engels chega a falar, inclusive, na existência de um matriarcado, na gen grega, na gen iroquesa, de um matriarcado. E Engels diz o seguinte, quando surge ali o acúmulo, quando os homens começam a acumular, e aí os homens, eu estou falando aqui, masculino, começam a acumular, porque é feita uma divisão de trabalho. Primeira divisão de trabalho está ali, né?
Você divide o trabalho ali entre homens e mulheres. As mulheres ali, elas tinham a responsabilidade mais pela maior parte dos alimentos, tudo, os homens caçavam, faziam a guerra. Então tem uma certa divisão de trabalho. Agora, os homens com a guerra, aí eles escravizam outros lá, prisioneiros de guerra. E começam a botar esses prisioneiros para trabalhar para eles. E aí eles começam a acumular riqueza. Tá bem, e aí surge um problema. Isso aqui que eu acumulei, que foi o escravo que trabalhou, que produziu, mas quem acumulou fui eu, que é minha propriedade. Quando, se eu morrer, para quem é que fica isso? Preciso determinar isso. Para quem vai ficar isso aqui? Ah, isso aqui precisa ficar para o meu filho. Agora, não tinha como determinar quem era o meu filho, porque aqui Engels está falando de um período é, de, de poligamia. Isso não tem como determinar. Você só tinha na gen grega antiga, na gen, só tem como determinar a mãe. Não tinha como determinar o pai. Só tem que determinar a mãe. Hoje tem teste de DNA, na época não tinha. Então, vou deixar para quem? Porque o filho não era do pai, o filho era da mãe. Você sabia quem era a mãe, você não sabia quem era o pai. Só tinha uma forma. É se você estabelecesse a monogamia. Agora, esta monogamia só valia, só estava sujeita e obrigada à monogamia a mulher. O homem podia continuar tendo mais de uma mulher, mas a mulher só podia ter um homem, que era para ter certeza de quem seria o pai e saber para quem ficaria a herança. O Engels e o Marx, os textos dele, na maioria das vezes, têm uma dose de humor, um humor bem ácido. Aí, lá na origem da família, o Engels diz, e aí, então, se consolida a opressão do homem sobre a mulher e os homens vencem. E as mulheres retribuem a vitória, ornando a testa dos vencedores com um belo par de chifres. Não é eu que estou escrevendo, é o Engels que escreveu, é o Engels. Mas, assim, para a gente compreender as origens da opressão da mulher. As origens da opressão da mulher estão na origem, lá nas origens, nos primórdios do surgimento das classes, da sociedade dividida em classes sociais. A opressão do homem sobre a mulher é, então, a primeira forma de opressão na sociedade humana. E o que são essas classes? De novo, o Marx e o Engels inventaram as classes sociais. O Marx, numa carta a um americano chamado Joseph Wadmeyer, Marx escreve para ele, disse, olha, nem eu, nem Engels nunca dissemos que nós havíamos inventado as classes sociais. As classes sociais existem independente da nossa vontade, não fomos nós que inventamos as classes sociais. E aí eles dizem, o que nós dissemos nós apontamos a existência da luta de classes, e essa luta de classes também não fomos nós que criamos, ela é objetiva, ela já existia, nós apenas apontamos. E aí o Marx diz, e nós apontamos mais, que a luta de classes é o motor da história. Foi isso que nós escrevemos, nada mais do que isso. Está na carta do Marx ao Niemeyer. O que nós dissemos foi, a luta de classes é o motor da história. Esta formulação é de Marx e Engels, e já está colocada, inclusive, no Manifesto do Partido Comunista de 1848. Essas classes sociais, como é que são definidas? O problema é que, como muitos outros conceitos que nós trabalhamos hoje no marxismo, Marx e Engels não tiveram tempo suficiente de precisar, de escrever, olha, trabalho é isso, isso e isso, força de trabalho é isso, isso e isso. Você tem que ficar pensando nas obras dele. Concepção de trabalho, a concepção de força de trabalho, está na ideologia alemã, mas está principalmente no livro 1 do Capital. O livro 1 do Capital está lá, tem aí umas 2 ou 3 páginas onde Marx detalha mais essa questão do trabalho e da força de trabalho. As classes sociais, lá no finalzinho do Capital, Marx faz umas anotações, é como se ele quisesse escrever sobre aquilo, só que ele morre. E Engels, quando publica, porque Marx só publica o livro 1, o livro 1. O Engels é que vai publicar os outros, né?
E aí, essa parte das classes sociais não é desenvolvida. Lenin, num único texto de Lenin, numa palestra onde Lenin dá lá para os chamados destacamentos, destacanovistas, eu acho, chamada Uma Grande Iniciativa, que é um textozinho curto do Lenin, aí, de poucas páginas, 5, 6 páginas. Lenin tenta precisar o que são classes sociais. E aí ele diz que as classes são grandes grupos de pessoas que se diferenciam pelo lugar no sistema de produção social historicamente determinado, pela relação dessas pessoas com os meios de produção, sejam proprietários ou não, pelo papel das pessoas na organização social do trabalho, pelo modo como as pessoas obtêm e pela dimensão que elas têm na parte das riquezas. Então, Lenin diz, as classes são grupos de pessoas, um dos quais pode apropriar-se do trabalho do outro, graças ao fato de ocupar um lugar diferente no regime determinado da economia social. Essas classes sociais, as sociedades, têm classes fundamentais, camaradas, não é únicas. Então, assim, vamos aqui pegar a Europa. A Europa. A Europa conheceu aqui alguns tipos fundamentais dos modos de produção lá. A comuna primitiva, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo. Na comuna primitiva, você não tem classes. É uma sociedade baseada na cooperação, não tem classes, não tem divisão de classes. No escravismo, é entre o senhor de escravo e o escravo. São essas as duas classes fundamentais. No feudalismo, entre o senhor da gleba e o servo. No capitalismo, entre o grande burguês, proprietário, e o proletariado. O proletariado. Agora, gente, há uma infinidade de frações de classe, de outras classes que não são fundamentais, que entram nisso aí, em todos esses coisas. Como também não há apenas estes modos de produção. Marx já diz isso. Marx, inclusive, no Capital, ele usa, às vezes, vários termos para designar capitalismo. Está aqui entre nós, ali, o primeiro aqui no meu vídeo, o Abel Rodrigues, camarada secretário de formação do Ceará, que conhece bem o Capital. Marx chama sociedade moderna, chama sociedade burguesa, chama sociedade capitalista. Para todas elas, ele está falando a mesma coisa. Às vezes ele chama escravismo e às vezes ele chama o regime antigo para designar o escravismo. E estão colocados ali outros. E o modo de produção asiático. E outros que existiram. E esses modos que foram de transição entre um destes e outros. Da mesma forma, então, com as classes sociais. Nós estamos falando aqui dos principais modos de produção, e em cada um destes principais modos de produção, as principais classes sociais que existem. Então, assim, vamos precisar, de novo aqui, voltar à formulação lá do Marx e depois do Lenin. A luta de classes não é uma invenção dos comunistas. Ela independe da nossa vontade. Não fomos nós que inventamos a luta de classes. Tem bases materiais, objetivas. Elas decorrem das relações de produção que existem em cada momento da sociedade. Então, é esse conflito de interesses inconciliáveis que se dão no âmbito da produção que faz com que surja a luta de classes. Os grandes confrontos, então, como eu disse, foram entre os escravos e senhores do escravismo, entre os camponeses, servos e os senhores feudais no feudalismo, e entre os proletários e burgueses no capitalismo. Essa luta de classes, Engels dizia que ela tinha 3 níveis. A luta de classes se dava no primeiro nível, que era a luta econômica. É ali onde surge e se desenvolve a solidariedade de classes, as primeiras formas de organização. É a luta econômica.
Segundo nível da luta de classes, a luta ideológica. É aquela que se trava no plano das ideias e, e do comportamento. E o terceiro nível, a luta política. E aí Engels dizia, este terceiro nível é o principal nível da luta de classes. A verdadeira luta de classes é a luta política. É onde se coloca a questão do poder político. Né? Então, essa é a questão da formulação que está presente em Marx, em Engels e em Lenin sobre as classes sociais. Aí eu volto de novo a Engels, ao mesmo livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Eu vi que um camarada perguntou aí no chat, onde é, qual é a mesma obra que está esse negócio aí do Engels aí com a opressão das mulheres? É nesse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Lá, Engels vai analisar como é que surge o Estado. O Estado é o Estado da classe economicamente dominante. A classe economicamente dominante, ela tem não só o Estado. Já na ideologia alemã, que é de 1844, Marx e Engels vão escrever na ideologia alemã, Marx vai repetir isso depois, no comecinho logo do Capital, Marx vai repetir isso, o Engels e o Marx vão dizer o seguinte, as ideias de uma época, as ideias dominantes em determinada época, são as ideias da classe dominante. Então, as ideias que dominam uma determinada sociedade em uma determinada época são as ideias da classe dominante daquele momento. Ali são as ideias dominantes. Então, eles vão caracterizar isso aí. Se as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, o Estado é o Estado da classe economicamente dominante. O Estado está a serviço da classe que domina naquele momento. Né? Então, é esse o Estado. Aí nós precisamos diferenciar entre caráter de Estado e forma. O Estado que nós vivemos hoje é um Estado burguês, um Estado capitalista. Esse é o Estado do Brasil de hoje. É o Estado burguês, o Estado capitalista. Esse é o tipo, esse é o caráter desse Estado que nós vivemos. Agora, esse Estado, ao longo da sua existência, esse Estado burguês capitalista do Brasil, ele conheceu diversas formas. Ele teve a ditadura do Estado Novo, ali com Vargas. Ele teve a democracia liberal, ali entre 45 e 64. Ele teve a ditadura militar. Teve, de novo, a democracia. E nós estamos vivendo hoje, nesse mesmo Estado burguês, nesse mesmo Estado burguês, capitalista que nós temos hoje uma redução do espaço democrático. Nós não podemos dizer, nós estamos vivendo uma ditadura. Não, isso a gente tem uma redução do espaço democrático e uma ameaça cada vez mais crescente à democracia. Então, faz uma diferença muito grande para os trabalhadores, para o proletariado, para os comunistas, a forma do Estado. Os comunistas dizem o seguinte, olha, o que nós queremos, no final, é o socialismo. E lá depois do socialismo, lá no comunismo, que aí a sociedade sem classes é a sociedade sem Estado. Aí é no comunismo, aí em escala global. É escala global. Agora, neste Estado capitalista, quanto mais democracia, melhor para os trabalhadores. Democracia burguesa, sim, democracia burguesa, nós estamos falando do Estado burguês. O caráter de classe do Estado é um Estado explorador, um Estado burguês, um Estado capitalista. Mas os comunistas, os trabalhadores, têm a obrigação de lutar para que esse Estado burguês seja um Estado mais e mais democrático. Então, gente, eu caracterizei aqui para vocês as noções gerais da organização da sociedade, dos modos de produção, do surgimento das classes sociais, do surgimento do Estado. Isso aqui na teoria de Marx, Engels e Lenin. E no Brasil? Como é que se dá isso? Como é que se desenvolveu isso no Brasil?
Primeiro, vamos entender aqui, no Brasil, até 1500, com a chegada aqui dos portugueses, o que nós tínhamos era uma comuna primitiva. Os nossos variados povos indígenas viviam na coletividade. Nós tínhamos uma comuna primitiva. Era isso que nós tínhamos aqui. Diferentemente da Europa, onde esta mudança se dá a partir de dentro, você evolui da comuna primitiva para o escravismo na Europa, pelo desenvolvimento das forças produtivas, aqui não. Aqui a mudança ocorre externamente. Aqui a comuna primitiva começa a ter fim com a chegada dos portugueses. A chegada dos portugueses. E já viviam lá, já tinham saído do escravismo, já estava ali na transição, naquele período de transição do feudalismo para o capitalismo. Mas que aqui, o modo de produção que vai ser implementado é o escravismo. Aquilo que o Borenda chamou de escravismo colonial, que naquele documento do nosso partido, 500 anos de luta, nós chamamos de escravismo moderno, que nos nossos documentos nós chamamos de escravismo moderno. As primeiras lutas de classe do Brasil vão se dar como? As primeiras lutas aqui vão se dar quando os portugueses tentam desmantelar o modo de produção dos indígenas. Aí são as primeiras lutas. Aí as primeiras resistências. Às vezes a gente ignora, inclusive, esse processo das lutas indígenas. O processo das lutas indígenas, gente, é muito rico. Você pega, por exemplo, a Confederação dos Tamoios. Né? São ali 12 anos a Confederação dos Tamoios. Várias tribos, vários povos se unem para combater o branco ali. Você pega as revoltas de Ajuricaba, no norte. São 5 anos as revoltas de Ajuricaba. As guerras guaraníticas, lá no sul, né, são ali 3 anos de guerras intensas. E a mais duradoura de todas essas guerras indígenas, que é chamada por alguns de Guerra dos Bárbaros, que é a Confederação dos Cariris. A Confederação dos Cariris, entre 1683 e 1713, ou seja, 30 anos, ela envolve indígenas do Rio Grande, dos territórios que hoje são o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Ceará. Foi a mais longa e foi a que envolveu a maior quantidade de índios. Foram 30 anos até que a Confederação dos Cariris fosse derrotada. Nossas primeiras lutas de classe, então, no Brasil, são essas daí, são as lutas dos indígenas. Mas aí você tem aqui esse modo de produção exógeno, que vem de fora, que é o escravismo, para ser implementado aqui. De novo, escravidão não começa no Brasil com o africano aprisionado na África. Escravidão no Brasil começa com o indígena. O indígena é escravizado. O indígena é levado, inclusive, para o engenho de açúcar, para trabalhar como escravo. Agora, por diversos fatores, do conhecimento que os indígenas tinham do território, que facilitava as suas fugas, por diversos fatores, e também porque Portugal já estava negociando escravos aprisionados na África, e aquilo ali já era para eles um grande negócio. Aí se abandona a escravização indígena. O abandono da escravização indígena se deve a 2 fatores. Um é a resistência dos próprios indígenas, e o outro são as motivações econômicas. Olha, é mais negócio ganhar dinheiro escravizando os africanos lá no interior da África. Eu sugiro que vocês leiam, saiu o primeiro volume da trilogia do Laurentino Neto sobre a escravidão. Vai publicar 3 livros, já saiu o primeiro. Eu sugiro a vocês que saiam. Gente, é um negócio... assim, a gente precisa estar preparado para ler aquilo.
eu li quando começou a quarentena. Que assim que começou a quarentena, eu fui obrigado a fazer isolamento total, porque eu estava com a suspeita. Porque eu estava chegando da África. Eu estava vindo de São Tomé e Príncipe, e passei por Portugal, então estava com suspeita. E aí eu li A Escravidão, do Laurentino Gomes, isolado dentro do quarto, sem ter contato com minha mulher e com meus filhos, não com ninguém. 14 dias completamente isolado. A gente precisa estar preparado para ler. Vocês imaginem, gente, o que é o cara dizer o seguinte, olha, dos mais de 50 milhões de africanos escravizados no interior da África, 10 milhões morreram antes de chegar à costa. 10 milhões morreram do transporte até a costa. Chegaram na costa. Outros milhões morreram na costa. Outros milhões morreram na travessia para chegar, talvez, menos de 20 milhões à América. Morreu tanto escravo na travessia do Atlântico que os tubarões mudaram a sua rota migratória para acompanhar os navios negreiros. Vocês imaginem o que é isso. Os tubarões mudaram a rota migratória por causa dos escravos mortos na travessia e que eram jogados ao mar. E aqui, a luta é permanente. Ah, o elemento escravo não se rebelou. Rebelou sim. Rebelou sim. Não é só Palmares, não. Palmares é o mais conhecido. Palmares é o exemplo mais conhecido. Mas cadê os camaradas do Maranhão? E Cosme? E Cosme? E a rebelião de Cosme no Maranhão? Cosme, que eu provoco sempre os maranhenses, é um herói maranhense, mas assim, Cosme nasceu aqui em Sobral, no Ceará, viu? E não, de novo, não sou eu que estou inventando, não. Quem disse foi ele. Quando ele foi julgado lá no Itapecuru-Mirim, lá e foi condenado lá, e foi morto lá em frente à cadeia do Itapecuru-Mirim, onde ele ficou preso, é ele que declara lá, meu nome é Cosme Bento das Chagas, nasci no termo de Sobral, província do Ceará, tenho 44 anos de idade e sou negro forro. É Cosme nasceu aqui, né? Cosme monta um quilombo com mais de 3 mil pessoas, o quilombo da Lagoa Amarela, durante a balaiada. É uma resistência enorme, gente, enorme. Tanto que Caxias declara ao balaio e ao cara preta ainda se pode perdoá-los por brancos. Mas a este infame Cosme, que negro ousou conspirar contra vossa majestade, outro caminho não resta a não ser a forca. Antes do julgamento, Caxias já tinha dado a condenação e a pena. Né? Já tinha julgado a pena. O julgamento é uma farsa. Caxias já tinha dito o que é que devia ser feito com Cosme Bento das Chagas. João. Hoje, outro momento. Estou encerrando, João. Legal. Mais 10 minutos. Ok. Eu acho que eu não quero gastar mais os 10. Quero ser encerrando. Outro momento importante, ainda na resistência da escravidão aí, que às vezes a gente minimiza, as lutas pela abolição. Como se as lutas pela abolição fossem movimento de brancos. Foi não, camaradas. As lutas pela abolição foram movimentos, claro, tinha brancos ali, e aí a gente precisa ressaltar o papel, inclusive, de pessoas como Joaquim Nabuco, como outros, mas a gente tem um Luiz Gama, filho de escrava, e tem no Ceará aqui, o papel dos jangadeiros, dos catraieiros, o papel do Chico da Matilde, que passou a história com o nome de Dragão do Mar. Quando ele diz, que não é ele, é um outro catraieiro que diz, mas quem assume o comando depois, quando os catraieiros fazem a greve, é o Chico da Matilde. A fala deles, de hoje em diante, no porto do Ceará, não se embarca mais escravo. Não, desembarca, né? Não é embarca. Porque o problema é que naquele momento, o Ceará, por conta da seca que vivia e da crise da lavoura, estava vendendo, os proprietários de escravos estavam vendendo seus escravos, especialmente para o Rio de Janeiro, ali, como é a região do café ali, Altair, o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, para a região do Vale do Paraíba. Né? Então, estava vendendo os escravos para a região do Vale do Paraíba. Eram embarcados. E aí, os catraeiros, os jangadeiros, não se embarca mais escravo no porto do Ceará. Então, a luta aqui foi uma luta pela participação direta
dos escravos. O Chico da Matilde era um pardo ali, quase negro, um mulato quase negro. Aqueles catraieiros eram negros. Muitos deles que haviam comprado, inclusive, eram negros forros que haviam comprado ali a sua liberdade, trabalhando como catraieiros ali. Então, são esses movimentos que são movimentos da luta de classes no Brasil. Com o fim da escravidão ali, e o surgimento do capitalismo, entram em cena as duas outras classes aí que são fundamentais. Aí a burguesia e o proletariado. E desde o início, camaradas, foi luta de classes. Ainda lá, na escravidão, porque aquilo que eu disse do modo de produção é majoritário. O modo de produção é majoritário, mas, por exemplo, em plena escravidão, Mauá montou várias fábricas no Rio de Janeiro. Mauá montou várias fábricas. Em algumas dessas fábricas, Mauá usava trabalho escravo, que era a mão de obra predominante, era a mão de obra predominante escrava. Numa fábrica de pólvora, que Mauá montou no Rio de Janeiro, ele usou mão de obra assalariada, na escravidão. Mas aquilo não era capitalismo. A mão de obra é característica do capitalismo, mas o modo de produção predominante era o escravista. E, em pleno escravismo, os operários de Mauá, assalariados lá da fábrica de pólvora, fizeram manifestação, inclusive ameaçando paralisação. Então, assim, as lutas de classe do proletariado brasileiro, antes mesmo que eles tivessem ainda consciência de que era o proletariado. A grande greve de 1917 em São Paulo, a grande greve de 1917 em São Paulo, a gente fala assim, a greve de 1917 em São Paulo. Mas a greve de 1917 não foi só São Paulo, ela se irradia para o Brasil inteiro. Se irradia para o Brasil inteiro. No Ceará, por conta da greve 17, os gráficos paralisaram suas atividades. Aqui, em solidariedade à greve dos operários de 1917, que paralisaram a cidade de São Paulo. Então, as lutas de classes já no capitalismo vem desde o seu início. Além disso, só a última coisa aí, nós precisamos lembrar de 3 momentos aí nossos, importantes. Primeiro, é a luta pela independência e pela soberania nacionais. O processo de independência, gente, não é 1822. O processo de independência vem de muito antes. O processo de independência vem de Filipe Martins, claro. Né? Filipe dos Santos lá. Vem da Conjuração Mineira, vem de Tiradentes. Vem da Revolução Baiana de 1799. Vem da Revolução de 1817 do Pernambuco. Revolução de 1817, muito, mas muitíssimo mais avançada do que a Conjuração Mineira, porque a Revolução Pernambucana de 1817, ela não apenas proclama a independência, ela proclama a república. Ela diz que é a república, não é só a independência. E culmina em 1822. Só que não termina em 1822. 1822 continua na Confederação do Equador, que um padre chamado Mororó, do sertão do Ceará, numa cidade chamada Quixeramobim, lê do púlpito da igreja de Santo Antônio de Quixeramobim uma proclamação em 1824. Vejam, camaradas, a ousadia. O padre Mororó lê a proclamação aprovada pela Câmara, ele lê lá no altar da igreja de Santo Antônio de Quixeramobim. Declaramos, desde hoje, a independência do Brasil, destituído o imperador Pedro I e decaída no território nacional a dinastia de Bragança e Bourbon. O cabo no sertão do Ceará diz que está destituindo o imperador Pedro I e que a dinastia dele decaiu, não existe mais no Brasil. Bom, o preço por essa ousadia foi o mesmo de um Zumbi, de um Cosme, de um Tiradentes, dos baianos. O preço foi o mesmo. Mororó, no ano seguinte, em maio do ano seguinte, é fuzilado no passeio público de Fortaleza, junto com mais 4 revoltosos. A luta pela independência ela vai se consolidar, na verdade, ali, a independência de Portugal, com a saída de Pedro I no Brasil. Né? É ali que vai se consolidar, mais ou menos. Depois você tem a luta pela República, né, ali, que é a luta com participação popular.
e a luta pela abolição, gente, como eu falei já, com esses momentos aí de radicalidade. E aí todas as lutas do século XX, até as que nós vivemos até hoje. Para finalizar, por fim, o povo brasileiro nos deu várias lições. Acho que tem 5 lições que o Augusto chama a atenção naquele último videozinho dele lá, e que está na nossa apostila, essas lições da luta do povo brasileiro.